A paz de Cristo a todos. Assentados mesmo, vamos rezar juntos a oração de São Bento. Eu creio em nome de Jesus que a graça do Senhor já se manifesta no meio de nós, mas que neste momento da palavra, onde muitas vezes Satanás vem colocar de maus pensamentos, vem tirar nossa comunhão, vem nos incomodar para que nós possamos não compreender a palavra de Deus, não acolher a palavra do Senhor. Amém? Cruz sagrada seja a minha luz. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Amém. Nós consagramos este momento no teu altar, Senhor, nas tuas mãos. Vocês podem abrir a palavra no livro de Êxodo. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, no capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Quem está nos acompanhando em casa, a paz de Cristo para você também. Que você também possa pegar a sua palavra e abrir no livro de Êxodo, no capítulo 32, versículo 1. Acompanhe junto conosco, na unção do Espírito Santo. Todos encontraram, amém? Então vai dizer assim: o bezerro de ouro. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: vamos, faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu-lhes: tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-os. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e trouxeram-nos a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, para a gente poder compreender um pouquinho melhor, Moisés, ele foi um grande homem de Deus, um grande amigo de Deus. A palavra vai dizer que Moisés, ele falava face a face com Deus, que Deus conversava com Moisés como conversava com um amigo. E o Senhor, o próprio Deus, que é o Antigo Testamento, Deus Pai, ele confiou a missão em Moisés de retirar este povo de Israel, esse povo de Deus da escravidão do Egito. O livro de Êxodo nada mais é do que vai narrar, vai falar toda a história da saída do povo de Deus da escravidão do Egito, para a terra que o Senhor prometera para os seus filhos, para o seu povo, uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra fértil, uma terra de bênçãos, uma terra de graça. E Moisés, conduzido pelo Senhor, ele também era um israelita. Moisés teve essa missão de lá diante do faraó tirar este povo que a gente narrou aqui, o povo que se agrupou em volta de Arão. E Arão era um daqueles que caminhava com Moisés, vamos dizer assim, era o braço direito de Moisés. A palavra vai dizer que Moisés era gago e Arão servia para falar em nome de Moisés. E Moisés falava tudo aquilo que o próprio Deus falara com ele. E Moisés recebeu essa missão do Senhor
um rei que não acreditava no Senhor, né, que acreditava em outros deuses. Enfim, então o Senhor deu a ordem para Moisés ir lá e tirar o povo da escravidão do faraó. E aí Moisés, né, falou: mas Senhor, o faraó não vai me ouvir. Faraó, você acha que o faraó vai me ouvir? O Senhor: vai, porque eu estou contigo. Vai, porque eu estou com o meu povo, né? E você vai conseguir tirar o meu povo de lá dessa escravidão. Então Moisés, juntamente com Arão, foi até o Egito para tirar o povo da escravidão do faraó. E chegando lá, Moisés passou por diversas tribulações, né? O povo murmurava, o povo queria, mas ao mesmo tempo não queria. A palavra vai dizer que era um povo bastante cabeça dura, né? Como nós, né? O Senhor está falando e muitas vezes a gente resiste. E o povo era cabeça dura, o povo estava com medo, o povo estava comendo devagar, porque lá eles trabalhavam muito, lá eles eram escravizados, mas lá eles comiam bem, eles tinham pão, eles tinham carne, eles tinham água em abundância, e eles ficaram com medo de atravessar todo o deserto, eu não sabia que poderia, que estava lá esperando por eles. Mas Moisés, guiado pelo Senhor, né, obedecendo a ordem de Deus, ele foi para tirar todo esse povo lá do Egito. Encarou o faraó endureceu o coração, o faraó não queria, né, deixar o povo vir, né? O Senhor mandou lá as 10 pragas, que é uma passagem bem conhecida, para faraó reconhecer que tinha um Deus que estava à frente daquele povo, e que Deus já estava à frente dele. Ele, querendo ou não, uma hora ele ia ceder todo aquele povo, que era um grande povoado, para que Moisés pudesse retirar aquele povo, o povo voltasse, né, para a terra que o próprio Senhor havia prometido. E aí, meus irmãos, depois de muitas lutas, de muitas tribulações, né, de Moisés ali dando a cara mesmo para bater, para tirar todo aquele povo da escravidão do Egito, da escravidão do faraó, depois de muitas lutas, Moisés conseguiu tirar esse povo de lá. Mas não somente Moisés encarou, né, o rei faraó e todo o seu povo e todo o seu exército, como Moisés também teve que ter muita paciência, teve que encarar todo aquele povo de Israel, todo aquele povo de Deus, reclamando, murmurando nos ouvidos dele: ai Moisés, eu tô com fome, ai Moisés, eu quero comer isso, ai Moisés, eu queria aquilo. E todas as vezes Moisés se colocava em oração, falava com Deus, e tudo ali que o povo pedia, todo o cuidado que o povo necessitava, através da intercessão de Moisés, o Senhor parava ali com a sua bênção, o Senhor parava ali com os seus milagres e prodígios, né? No caminhar, no decorrer, né, de toda essa travessia que eles tiveram que atravessar, o Mar Vermelho, como vai dizer a palavra, que o povo de Deus passou a pé enxuto, porque o Senhor realizou esse prodígio, né? O alimento necessário, tudo o Senhor providenciou, né? A palavra vai dizer assim que muitos caíram do céu o alimento deles para eles ali se fartarem. Mas ainda mesmo assim o povo não estava contente, né? O povo se alimentava do Senhor, da palavra, dos ensinamentos ali que Moisés nos ensinava, do alimento para a carne, mas mesmo assim eles ainda murmuravam. E Moisés ali firme e forte, né, sempre pedindo a orientação do Senhor, sempre pedindo a direção, né, ia muitas vezes até falando: não Senhor, não faça mal para este povo, tem misericórdia dele, perdoa, eles não sabem o que falam, sempre intercedendo por esse povo. Mas esse povo de cabeça dura, né, como nós, nunca estavam satisfeitos. E Moisés, ele sempre se colocava em oração, ele sempre subia ao monte, né, ao monte Sinai, subia as montanhas,
Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Então, meus irmãos, aqui, se a gente for ler, né, mais versículos do próprio capítulo de 32, a gente vai ver que essa situação que os israelitas, que o povo de Deus fez contra Deus, né, juntamente com Arão, que fizeram este bezerro de ouro, isso desagradou fortemente o coração do Senhor e o coração de Moisés, porque ali o Senhor sempre estava com aquele povo, nunca desamparou, né? Foi em outra nação, foi em outro lugar muito distante, tirar aquele povo da escravidão do Egito, tirar aquele povo de todo o sofrimento. E no decorrer de toda a caminhada, o Senhor deu sinais, o Senhor realizou milagres e prodígios, mostrando para cada um deles que o Senhor estava com eles, que o Senhor estava ali presente, né? O Senhor não deixou que nada faltasse para nenhum deles, para todo aquele povo. O Senhor não permitiu que nada faltasse, e o Senhor abençoava cada dia a vida deles, o dia a dia deles abundantemente. Mas mesmo assim, eles viraram as costas para o Senhor, eles viraram as costas para a bondade do Senhor, para o cuidado do Senhor, para a misericórdia do Senhor, construindo ali um bezerro de ouro, algo que é abominável aos olhos de Deus, abominável aos olhos de Deus. Eles fizeram um outro Deus, depositando a sua fé, depositando a sua confiança no bezerro de ouro que nada podia fazer por eles. Mas a cegueira deles era tão grande que aquele bezerro poderia ter mais poder do que o Senhor, talvez porque eles não viam a face do Senhor. E ali o bezerro, que era uma coisa visível que eles podiam enxergar, talvez passou por eles, pela cabeça, pelo coração deles, aquele bezerro poderia fazer algo que o Senhor, nosso Deus, não poderia fazer. E aí eles pedem para que seja feito, né, o bezerro. E ali no diálogo, ainda quando Moisés falava com o Senhor fala para ele: Moisés, desce, porque o povo se corrompeu, porque o povo se perdeu, porque o povo fez lá um bezerro de ouro, né? Não confiam em mim, não acreditam em mim, é um povo que murmura, é um povo de cabeça dura. Eu nem vou lá, porque senão aniquilaria todo este povo, a palavra vai dizer, o Senhor fala. E Moisés, né, como foi um grande intercessor,
Ele está movendo situações para nos agraciar. E por vezes nós não temos enxergado isso. Como este povo de Israel, que se fechou, que fez ali para eles um Deus de ouro, acreditando que aquele Deus poderia fazer milagres e prodígios, esquecendo daquele Senhor que realizou milagres e prodígios. Nós não podemos nos esquecer de toda a maravilha que o Senhor realiza nas nossas vidas. Talvez aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem almejado, talvez você ainda não conseguiu. Mas eu quero dizer para você com toda certeza no meu coração, na palavra, a palavra do Senhor, quem nos garante isso, que o Senhor está conosco. Que o Senhor está conosco. Eu não estou aqui para julgar, porque não cabe a mim, porque eu não sou ninguém para julgar. Mas nós podemos perceber isso quando tem o cerco de Jericó. A igreja não tem lugares para sentar, porque a gente vem aqui para as muralhas cair, precisamos vir mesmos para as muralhas cair. Mas não somente para as muralhas cair, mas primeiramente nós temos que buscar este Senhor, ter um coração voltado para este Senhor, ter um coração adorador voltado para este Senhor, e acreditar que o resto, aquela bênção, não é que vir somente nas 7 noites de quinta-feira, buscar aquela bênção, alcançar aquela bênção e virar as costas para o Senhor, não. Não deixe essa bênção ser um bezerro na sua vida, mas deixe o amor do Senhor te contagiar. Fique o teu olhar para este Senhor, que o teu coração a cada dia possa estar sedento do amor de Deus, sedento de estar com Deus, sedento de estar perto de Deus, meus irmãos. Que possamos crer que quanto mais perto, mais íntimos deste Senhor, a graça de Deus acontece, porque o Senhor sonda os nossos corações, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que necessitamos, daquilo que nós almejamos. Ele conhece todas as coisas, mas hoje Ele pede: buscai a mim primeiramente, voltai a mim, buscai a mim. Quando nós só buscamos a graça, nós desviamos o nosso olhar do Senhor, como o povo de Israel desviou o olhar, porque eles sempre estavam pedindo alguma coisa, nada saciava o coração deles, nada saciava. Quando eles queriam algo, o Senhor derramava, e eles queriam outra coisa, e assim eles iam indo. Mas hoje, meus irmãos, que o nosso coração, que o meu coração, o coração de você que está em casa, possa almejar a graça de estar perto do Senhor, do seu olhar estar fitado neste Senhor, do teu coração, da tua alma, de todo o teu ser, de todo o seu ser está voltado para este Senhor. E acredite e creia que Ele trabalha na sua vida, que Ele trabalha na sua história, e tudo mais virá por acréscimo, e tudo mais virá por acréscimo. Que todo bezerro do desânimo, do pecado, todo bezerro, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos afasta dos ensinamentos do Senhor, que nos afasta da graça do Senhor nesta noite, em nome do Senhor, possa cair por terra em nome de Jesus. Que não sejamos um povo de cabeça dura, mas que sejamos um povo que tem um coração sensível à moção do Espírito, à moção do Senhor, deste Senhor que fala conosco, deste Senhor que está conosco, que permanece conosco, meus irmãos. Que possamos confiar neste Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que tudo pode. Faraó, ele confiou nos seus carros e cavaleiros e foi derrotado pelo povo de Deus, porque ele colocava sua confiança no seu exército.
E neste momento, quero pedir para você, em nome de Jesus, que você abra os teus lábios e peça para o Senhor te dar graça do teu coração, do teu olhar, de todo o teu ser estar voltado inteiramente para Ele. Para que a tua confiança, meus irmãos, seja verdadeiramente depositada nas mãos do Senhor. Deixe o Senhor que caminha conosco, deixe o Senhor que caminha contigo, deixe o Senhor que permanece na tua casa todos os dias. Peça agora, meus irmãos. Por vezes nós estamos cansados, desanimados, como foi falado aqui no momento do louvor. Mas Deus pode nos reanimar nesta noite. Deus pode te reanimar nesta noite, te dar forças e coragem. Forças e coragem deste Deus pode derramar sobre a sua vida e sua história hoje. Mas eu te peço em nome do Senhor nesta noite. Peça essa graça para o Senhor. Que o seu coração esteja voltado para este Senhor, para que nada, nenhuma tribulação, nenhum bezerro te tire da presença do Senhor. Nada e ninguém te tire da presença do Senhor, te tire dos caminhos do Senhor. Que nada venha roubar a tua confiança neste Senhor, neste Senhor que está aqui, neste Senhor que caminha conosco. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Que os nossos corações, o nosso olhar, a nossa história possa estar voltado para este Senhor, este grande Senhor que é grande, que é rico, que é onipotente. Aleluia, Deus. Seja qual o bezerro que quer se levantar nas nossas vidas, Senhor, que ele possa ser aniquilado, que ele seja aniquilado neste momento, pelo poder do teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Acredite, meu